Pessoal, bem-vindos ao Nerd com Orgulho. Hoje nós vamos falar de Power Rangers, que tem muita notícia boa sobre os nossos queridos guerreiros coloridos aí, com seus poderosos Megazords lutando aí pela Terra. Bem, para começar, vamos falar sobre a temporada nova, Cosmic Fury, que vai trazer, né, os Power Rangers, né, da série Dino Fury, agora com novos trajes, né, os trajes aí vão ter uma melhoria, então a gente não vai ter, né, K-Ranger. Meu amigo ficou triste, ele já até me mandou essa porcaria aqui da K-Ranger. Foi mal, cara, não foi dessa vez, mas a gente não vai ter os famosos K-Rangers aí sendo adaptados. O que seria bom, né, porque você pensa, os caras já tem um grupo de 6, precisar de mais 6 contratados e acabou, né, já tipo, já tava bem, já tava feito. Mas o interessante disso é que, mesmo que a gente não vai ter aí a equipe de Rangers, a gente vai ter um elenco bem grande nessa temporada, pois os Rangers do passado, né, que foi confirmado aí, né, numa parte do evento que teve, né, no dia 30, né, do último mês aí, foi revelado, né, que o Billy e o Zack vão voltar. E pelo que eu tava vendo aqui, parece que a Cat e o Zack não é o Rocky. Não lembro do Ranger Vermelho, segundo. É o Jason, mas não é o Jason que a gente está respondendo pro processo, ele não pode viajar, então ele não ficou fora dessa. Mas vamos ter o segundo Ranger Vermelho aí, que é o... Ai, caramba, esqueci literalmente. A gente vai ter o segundo Ranger Vermelho aí de Mighty Morphin. Então a gente tem já confirmado aí o Ranger Vermelho, o Ranger Preto, a Ranger Rosa e o Ranger Azul aí de Mighty Morphin voltando, né? Já que o vilão dessa temporada, tudo promete aí, vai ser o temível Lord Zed, né? Então a gente vai ter uma temporada comemorativa e bem original, que eu achei bem interessante, porque eles nunca se soltam muito aí do que a Toei lança de Super Sentai, eles sempre estão aí correndo atrás e fazendo essas temporadas. Deixa eu ver o que eu ia falar mesmo. Telefone, o que eu tinha pra falar? Não quero saber de alarme. Eu vou falar sobre os trajes, né? Então, os trajes vão continuar com o mesmo capacete, com aquela pegada lá de serem capacetes de cavaleiros, né? Só que os uniformes, eles vão vir com uma cor mais representante do personagem, que foi... O que a gente tem aqui são trajes da rosa, não, da verde e do dourado, da verde e do dourado. Primeiro a Ranger Verde aí, né? Já que o pessoal não quis adaptar ainda qual que é mesmo? Era K-Ranger. Kiramanger. Que Kiramanger traz a primeira Ranger Rosa, né? Deveria ser a primeira, né? Mas acabou ficando para Dino Fury, né? Que também eles sempre dão um jeito de trazer duas personagens femininas em todas as temporadas. A gente já viu isso, né? Lá em Mighty Morphin, o amarelo era para ser um homem, só que eles preferiram colocar uma mulher, né? Então eles sempre trazem isso daí com aquela ideia de trazer, né, um incentivo mais para o público feminino, e também porque naquela época, né, amarelo era mais coisa que o pessoal via, né? Era um pouco racista mesmo, mas a gente sabe, né? Mas é interessante ver, né, que todos os personagens estão voltando, e uma coisa aí que eu achei interessante de comentar é que aparentemente vai ter meio que uma Trini aí, vai ter um pessoal falando que pode ser a filha da Trini, a gente não sabe, né? Então vamos descobrir aí quando lançar essa nova temporada. Então a gente vai ter aí os 5, né? Os 5 Power Rangers de Mighty Morphin voltando, né? Com suas respectivas cores aí, né? E uma substituta pra Trini, ou uma nova Trini, né? A gente não sabe aí, ou a filha da Trini, né? A gente tem que esperar pra ver. Uma coisa que eu acho interessante é que eles não chamaram o segundo, né? Não chamaram, né? Agora que eu fui parar pra pensar que não dá pra chamar o segundo Ranger Verde, porque ele não existe, né? Ele só existe nos quadrinhos de Power Rangers, né? Então, seria interessante eles adaptarem aí o segundo Ranger Verde, né? Se bem que a gente nem sabe o que acontece com ele, né? A gente fala aqui e acontece alguma coisa que não pode nem utilizar os poderes, né? Aí a gente fala, nossa, podia colocar o Ranger Verde. Aí acontece que lança aí o quadrinho mostrando que não pode se transformar por algum motivo, mesmo que lá pra frente, né? Uma parte de Ranger volta a se transformar de alguma forma. Mas, deixando em bem claro, a gente tem, né, um segundo Ranger Verde, mas o Jason não, o ator que faz o Tommy, ele disse que não ia conseguir fazer, então, né, a gente fica sendo o Jason e sendo o Tommy nesse especial, mas
A gente podia ver, né, o segundo Ranger Verde aí sendo adaptado, né? Uma versão live action dele, né? Seria legal. E eu ficaria bem interessante. Uma coisa que eu fico triste mesmo, como eu falei, é que a gente não vai ter, né, os Kill Rangers, ainda mais meu amigo que ficou bem triste, que estava bem esperançoso de uma adaptação de Kill Rangers. Acho que, como ele falou mesmo, a única chance de eu ver Kill Rangers é numa HQ. É, vai ter que ser numa HQ mesmo, né, pelo que eu tô vendo, porque pelo jeito a temporada em si ela não vai abordar. Mas uma coisa que eu falei aí no vídeo de Cosmic Fury, né? Que eu falei sobre como eles iam adaptar. Se eles fossem manter, eles iam trazer alguma coisa original. Eles iam ter que trocar, né, o elenco. O elenco não, os uniformes, né? Porque eles, o que vende Power Rangers e até a própria o franquia original, o Super Sentai, é os uniformes. Então você fica naquela ideia que você vai vender uniforme. Então se você pega todas as temporadas, você tem aqui lá vendendo uniformes, bonequinhos, vai vender. Então, tipo, por exemplo, tem os uniformes, vai vender fantasia, vai vender os bonecos, vai vender uma parte de coisa. Então a gente tem vários elementos que vão pegar pra gente e vai trazer toda essa alegoria aí, tá? Então, por exemplo, vamos falar um pouco sobre esses uniformes. Então, a gente tem aí, como eu falei, a cor mais puxada, né? Que antes tinha, né? Aqueles detalhes lá do trovão, né? Mas nem lembro, já faz um tempo. Por que não lançam logo essa nova temporada, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro algum traje. Aqui, achei. Ele tinha uns detalhes em preto aqui, né? Do lado, né? Então, em vez de ter esses detalhes em preto, eles vão vir com um detalhe mais com a cor, né? Como eu falei, né? Então vai vir com toda aquela cor. Por exemplo, a verde vai ter aqui tudo verde. Tem um novo design de cinto que puxa uma parte aqui desse lado, eu acho, para branco, né? Então puxa um ladinho para cá para branco, mas não tão alto, né? Ele fica ali perto do cinto, mas não sobe tanto. Então a cor agora vai ser mais a cor do Ranger, né? Então a azul vai ser tudo azul aqui. A roupa inteira vai ser tipo literalmente azul. E vai ter um escudo, né? Que é um escudo prata que vai vir aqui nessa parte. Então a gente tem esses detalhes e o capacete não vai mudar. Ele vai continuar com aqueles detalhes lá de cavaleiro, né? Que a gente tinha, né? Que é até uma coisa que pegava da própria lore original da série. Como aparentemente eles não vão trocar os Zords, eu acho. Então não vai ter uma grande diferença. Vai ter uma diferença que agora eles vão ter meio que poderes assim cósmicos, né? A gente pode dizer, né? Que eles vão estar agora no espaço. Acho que a pegada vai ser adaptar alguns poderes novos. Mas eu acho que alguma coisa eles devem lançar com algum tipo de Zord aí. Porque eles têm que vender Megazord, né? Sinceramente, se não vender Megazord, é literalmente como um nada, né? Eles têm que inventar alguma coisa aí pra vender. Porque os Zords é uma coisa que literalmente te pega para vender a própria série. Então, por exemplo, como eu tava falando, então a gente tinha, né, aquele detalhe prata, né, com preto, né, que vinha aqui, que dividia, né, acho que era mais os dentes, assim, né, que pegava como se fosse um trovão, né. Sei lá, nunca parei para reparar os uniformes, eu só estou reparando agora para fazer uma diferença, né. Mas a gente tem, né, esse detalhe, né, então a gente tem aqui um corte, né, que é a parte dourada, parte dourada, parte prata, quero dizer, oh, caramba. E vai sair essa parte, né, puxando agora toda a cor do Ranger, tipo, é o vermelho, vai ser aqui tudo vermelho. E vai ter uma pequena diferença no cinto, é aqui que vai ter meio que um escudo, né. Uma coisa que eles estão colocando até muito na versão japonesa, mas na versão japonesa você repara que é um pouco assim... Pode deixar mais bonecão, né? Mesmo o traje, né? Pra quando eles for fazer um boneco, acho que fica mais fácil, né? Assim que na temporada anterior, os personagens até cresciam, então era mais tratado porque eram bonecos, né? Porque literalmente eles viravam até os próprios Zords, né? Aqui, então a gente tem essa pequena diferença. Como eu tava falando, né, então a gente vai ter essa diferença aí, tá? Esse detalhe cósmico, as armas também vão ter umas diferenças, né? A gente vai ver, vão ter umas diferençazinhas nas armas. E a gente vai ter o pessoal do Mighty Morphin. Então, pra mim, eu queria um pouco de Kill Rangers, né? Eu acho bem interessante a série. Mas é legal, né? Que a gente vai ter uma temporada que meio que faz uma ideia do que a gente teve lá tempos atrás. A gente pegar,
Power Rangers Turbo tava ali num legado, né? Num legado ali, ó, de Mighty Morphin, era literalmente caso todo mundo no mesmo range, até chegar no Turbo, que mudou tudo, e aí pegar e lançar os Turbos pro espaço, né? O que vai acontecer aqui. Então eu acho bem interessante, e também como um vilão, a Lord Zed, eles vão meio que trazer aí todos os Mighty Morphin Power Rangers ali que enfrentaram o Lord Zed, né? Para enfrentar novamente o nosso terrível inimigo, né? Olha só, né? Que interessante. Mas aí fica uma ideia. Será que, como eles ainda estão fazendo a parceria com a Toei, a gente vai ter um Kenny, né? Que puxa de Super Sentai, né? Porque à primeira vista, quando eu pensei que eles vão continuar fazendo uma parceria com a Toei, firme e solta, uma parceria firme e forte, né? Sem soltar. O que eu parei pra pensar é que eles vão pedir pra Toei ainda continuar fazendo os uniformes. Porque aqui a gente tem que pensar o quê? Porque, beleza, a gente tem uns uniformes originais, por exemplo, de Omega Rangers. Os Omega Rangers são uniformes originais. Mas a gente já viu esses trajes em live action? Não. O traje, por exemplo, do Lord Dragon veio aí pro live action, mas é um traje que você vê que usa muito do CGI, entende? Enquanto os uniformes de todos os Power Rangers, você tem da série de Mighty Morphin até o do Dino Fury, são todos a versão japonesa. Que é tudo ali é original da versão japonesa. Tirando um que não existe na versão japonesa, mas a própria... Na época, acho que não era a Disney, ou deve ser a Disney, ou era a Saban, acho que não, era a Saban mesmo. Que na época da Saban, quando eles fizeram Power Rangers ao resgate, só tinha 5. Na versão japonesa só tinha 5, né? Não, eles pediram para fazer oficialmente um sexto Ranger ali, só para versão americana. Então a gente tem que na versão de Power Rangers Resgate, a gente tem um sexto Ranger que foi... Nunca existiu na versão japonesa, mas um original da versão americana que foi feito pela Toei. Então a gente vê que, mesmo que agora a Hasbro está tendo mais força, né, que a gente tem os quadrinhos, a gente tem a série de TV, a gente vai ter uma série feita separada aí, que vai embolar com o universo compartilhado, mas uma série feita só pela Netflix, então a gente tem aí um conteúdo que a gente não sabe. Tipo, será que eles têm aquela capacidade, ou alguém que consegue fazer os mesmos uniformes que a versão japonesa faz? Porque até agora eles não fizeram, entendeu? A gente fica um pouco assim, será que eles também conseguem? A gente não sabe. Porque até onde a gente sabe, quem faz os uniformes é a versão japonesa. É quem? É a Hasbro, a Toei que faz, né? Então a gente não sabe se eles vão continuar com a Toei para dar aquela modificada nos trajes, porque o capacete vai continuar a mesma coisa, que aquele é um esboço que a gente tem. É um esboço, mas e a versão terminada, a versão física? Porque eles criaram a da versão de Changeman, ou foi outra série lá, que eu esqueci agora qual que foi. Eles fizeram lá uns trajes, né, uns sextos Rangers aí que não existiam, né. O próprio Psycho Ranger Verde aí, ele tem duas versões né, que não existem, né, na versão japonesa. Então, né, o Psycho Verde aí existe só dentro dos quadrinhos. Os Omega Rangers, como eu acabei de comentar, os Rangers, os primeiros Power Rangers lá, que são os emissários, né, eles também tinham um cesto que eu acho que era o verde ou era o preto, e também só existe lá dentro dos quadrinhos. A gente só tem esboço disso, só tem lá desenhado. A gente nunca viu um traje feito, entende? Então, como é uma série barata, a gente não sabe se eles têm, né, o orçamento que eles têm, né, para fazer, né? A gente sabe que eles pagam, né, com um conteúdo já feito, e só pagam os atores e pronto. Agora eles pagam para fazer, né, cenas do break. Eles estão pegando bastante coisa e estão fazendo bastante cenas originais, né, na versão americana, mas a gente não sabe, né, como é que eles vão continuar. Então, pode ser que a parceria deles seja para continuar a fazer alguns uniformes, porque quem a gente sabe, os uniformes eles vêm da versão japonesa, tanto o uniforme que só existe na versão americana que a gente tem, são poucos detalhes feitos. Então, por exemplo, a gente pega de Mighty Morphin, aquele lá de Velho Oeste, são detalhes bem básicos, né? Por exemplo, colocar umas coisinhas aqui, um chapeuzinho assim, estiloso, e acabou, né? Eu nem lembro se tinha um chapeuzinho, mas beleza. Ou os trajes bem bonitos, né?
Bem bonito assim, né? Que a gente tem que lembrar de, por exemplo, dos Rangers malignos lá do Martin Morphin, né? Eu nem lembro qual que era o nome deles, mas tem uma versão do quadrinho que é mais bonita, entende? Por quê? Porque é um esboço, eles não têm aquele orçamento para fazer. Então, por exemplo, o Resgate era da versão americana, mas quem fez foi a Toei. Então a gente fica um pouco na dúvida se esses trajes aí eles vão ser feitos pela versão americana ou na versão japonesa. Então, ou eles podem continuar assim a fazer temporadas puxadas pro público japonês, porque, por exemplo, porque Ranger é uma série muito pedida. Quando falou, olha, Cosmic Fury vai ter uma continuação de Dino Fury, mas com tema cósmico, né? Pode ser Kiramente. Kiramente tem aquela pegada da, né? Ou pode ser o próprio Crew Rangers, né? Que a maior parte da série passa no espaço. Então poderia ser isso. Então não foi, acabou que não foi, né? Mas mesmo assim, eles podem fazer uma série original, uma baseada. Uma original, duas originais e uma baseada. Porque tem várias séries japonesas que acabam ficando no gosto, né, da boca do povo que eles querem ver, entendeu? Ou eles vão continuar com aquela parceria para lançar alguns brinquedinhos e lançar algumas vezes essas equipes nos quadrinhos para falar, ó, existe tal equipe, mas a gente não vai fazer adaptação porque a gente quer ter aquele conteúdo original, mas a gente não vai parar de fazer isso aqui, porque a maior parte dos brinquedos existem, tá? E a gente só precisa comprar, refazer alguns detalhes e relançar na versão americana, entende? Para ter aquela grana mais até, tipo, bem mais fácil, né? Então, é bom eles continuar com os direitos e com a mão forte com Power Rangers e Super Sentai, que eles têm aquele orçamento muito grande. Mas eu não espero que mais pra frente tenha uma adaptação, né, de Kill Rangers mesmo, tanto que seja de quadrinho, como eu falei, que pode ser que eles acabam abordando por fazer alguma coisa original, pra ter aquilo lá, mas ó, a gente pode fazer um original, colocar aquele versão que o pessoal quer no quadrinho, pra depois vender brinquedo, porque vender brinquedo é o que faz, né? Power Rangers existir, Super Sentai existir, várias outras séries assim existirem. Porque a propósito de Super Sentai quanto de Power Rangers, todo Tokusatsu, na verdade, é vender brinquedo. Por exemplo, se eu lembro, a Ben Ryuken era uma proposta que só tem uma temporada, porque toda temporada assim foi para vender brinquedo, entendeu? Era para vender Ryuken lá no Japão, entende? A série Ryuken foi feita com a proposta de vender o Ryuken e seus amiguinhos com brinquedos. Acabou, entende? Então eu fico nessa ideia. Então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Minha opinião, cara, aí sobre o novo design aí de Cosmic Fury. Eu acho bem interessante. E ainda mais que vai ser uma temporada bem... Imagina... uma temporada de aniversário bem interessante, né? Que vai trazer o Lord Zed, vai trazer uma parte de Rangers antigos e vai manter ainda uma equipe, né? O que muitas vezes é muito chato, né? Que eu fiquei pensando, mas vai ser chato manter aquela equipe, né? Porque quando você pensar quando vai fazer aquele crossover de novo, né? Igualzinho foi a Batalha Lendária, tem que ficar inventando uma parte de coisa para falar, olha, por isso que tinha os Mighty Morphin, os Zeus, os Turbo, porque beleza, era tudo clone, mas é por isso que existia. Mas eles vão trazer só como upgrades, né? Eu acho melhor assim mesmo, trazer como upgrades, que depois fica bem... Nossa, imagina se os... Como é que os Cosmic Furies vão encontrar os Dino Fury? Não dá, né? Porque é o mesmo Power Ranger, mano. Mas quando vem como upgrade, aí é melhor, porque você já tem aquela ideia, entendeu? Mas é isso, né? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Dê aquele like pra ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva agora, né? E dê aquela ajuda aí com a barrinha que eu deixei de me ajude, né? Valeu! E nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Falou!